como iniciar um canal no YouTube. Nesse vídeo de hoje eu vou falar o passo a passo que eu utilizei para iniciar o meu canal, o que é que eu pensei, o que é que eu busquei de informação e o que é que eu procurei ajustar para iniciar esse canal. Você que ainda não nos acompanha, eu me chamo Vitor Holanda. Nesse canal aqui tratamos sobre mentalidade e finanças. Então você que tem interesse nesse tipo de conteúdo, dá aquela força, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, para dar aquele estímulo e aquela ajudada, né, no nosso conteúdo. Você pode pensar que é simples, é uma coisa besta, gravar e postar, mas é uma coisa bastante trabalhosa. Então dá aquela curtida, aquela compartilhada para dar aquela força. E hoje eu vou falar sobre o que é que eu fiz para iniciar este canal, que fala sobre mentalidade e finanças. É um vídeo interessante que pode abrir a sua mente para esse mar de possibilidades que o canal do YouTube traz, e foi uma coisa que despertou em mim. Eu vou trazer aqui algumas coisas que despertaram em mim a vontade de começar a gravar e a criar conteúdo. Lembrando que ontem eu gravei um vídeo falando do porquê você deveria começar e criar um canal no YouTube. Eu trouxe algumas vantagens do meu ponto de vista, tanto financeira como da questão de mentalidade, de experiência e desenvolvimento. E hoje eu vou falar como eu iniciei e como eu acho que pode ser o seu pontapé. Vamos lá. Para iniciar o canal, eu estava pesquisando formas de ganhar dinheiro com a internet. Aí, dentre as formas, apareceu o canal do YouTube. Antes de iniciar, eu fiz uma pesquisa acerca de conteúdos em alta. Aí tem muito conteúdo referente a veículos, tem muita gente que fala de carro, de uma simples modificação, a questão de manutenção de motor, tem gente que fala sobre investimentos, tem gente que fala sobre joguinho, tem gente que fala sobre esporte, enfim, tem uma série de canais dentro do YouTube e tudo que a gente quiser aprender, a gente pesquisando, a gente consegue achar um vídeo que ensine determinada coisa. Aí o que é que eu fiz? Eu procurei ver um conteúdo que me interessasse a despender um certo horário do meu dia para falar sobre esse conteúdo. Porque antes de começar a ter o retorno, a realmente valer a pena, tem trabalho e tem tempo que a gente precisa empenhar no canal. Então tem que ser, a princípio, uma coisa prazerosa para a gente e que dê uma satisfação da gente conversar, da gente estudar e procurar conhecimento para trazer conteúdo que agregue. Então, eu sou advogado e um conteúdo que há alguns anos me interessa é questão de mentalidade, é questão de finanças. E é um conteúdo que eu estou sempre lendo, estou sempre estudando e buscando formas de aprender e de evoluir. Então, eu escolhi o conteúdo. O conteúdo do canal foi mentalidade e finanças. Aí eu comecei a gravar. No princípio, eu pensei em falar de direito também. E comecei trazendo algumas coisas de direito, porque eu acredito ter conexão, direito, mentalidade e finanças. Só que eu percebi, ao longo, eu já fiz mais de 100 vídeos, eu percebi que quanto mais nichado o canal, quanto mais específico de um tipo de conteúdo, melhor fica o alcance e melhor fica o conteúdo, né? Fica uma coisa mais natural. Eu percebo que quanto mais natural a gente conseguir transmitir o conteúdo, melhor fica a conexão, né? Porque tem muito canal, tem muita gente que é aquela questão de... é meio que um robô, né? Às vezes não é nem a própria pessoa, né? Quando se conhece realmente e vê que a pessoa é diferente, totalmente diferente daquilo que ela fala, daquilo que ela prega, daquilo que ela transmite. Então, eu percebo que a grande sacada aqui é ser você e transmitir suas angústias, transmitir seus objetivos e transmitir algo a agregar na vida daqueles que acompanham o canal. Então, o primeiro passo para mim foi escolher o conteúdo, eu escolhi Direito, Mentalidade e Finanças, e no decorrer do caminho eu decidi focar mais na questão da mentalidade e da finança. Eu criei um novo canal recentemente para falar somente de direito. Esse canal eu estou fazendo umas alterações para vincular ele somente com o Instagram do escritório, porque eu percebo que ele tem um alcance bom no conteúdo. É interesse de muita gente entender sobre divórcio, entender sobre partilha de bens, entender sobre questões de saúde que muitas vezes o plano nega, cancela, enfim. Tem uma série de infinidades que eu percebi que o conteúdo de direito aborda e que tem muita gente interessada. Então eu criei um novo canal para falar somente de direito. E nesse canal aqui eu decidi focar em mentalidade e em finanças. Eu fiz diversos vídeos falando sobre algumas reflexões que eu tenho sobre a vida, algumas reflexões que eu tenho quando eu leio algum livro, quando eu leio a Bíblia, e na caminhada eu percebi que a reflexão tem grande impacto, tem muita gente que se identifica e que começou a acompanhar esse conteúdo, é um ponto bem interessante. Dependendo, eu estou falando logicamente do meu nicho, estou lhe dando uma ideia para você buscar alguma coisa que você gosta. Então, no decorrer, eu percebi que refletir acerca do que eu estudo, do que eu procuro mais conhecimento, do que eu procuro entender, gera conexão e gera engajamento com outras pessoas que têm a mesma visão,
tem a mesma ambição e busca pelo conteúdo. Então eu comecei falando sobre a Bíblia, sobre alguns livros que eu já li, sobre algumas situações que eu passei e que agregaram na minha vida, e fui criando conexão. No decorrer do caminho, eu gravei um vídeo meio polêmico falando sobre a poupança ser o melhor investimento do ano de 2026. Esse vídeo teve um alcance interessante porque muita gente começou a criticar. E é aí que eu já falei algumas vezes da importância da gente ser aberto à crítica, e na crítica não pesar. Muitas pessoas criticaram, desceram o pau em mim, e foi com a crítica que teve um ganhozinho de inscritos e um ganho de visualização. Foi bastante interessante e ficou aprendizado, né? Eu usei um tema polêmico para passar uma mensagem e transmitir, logicamente, da forma certa, né? Se você tem interesse nesse vídeo, está um pouco abaixo, ele deu mais de 300 visualizações, e eu expliquei por que a poupança é o melhor investimento de 2026. Logicamente, é no sentido de que quem não faz nenhum investimento, quem não tem nenhuma visão de longo prazo, entre reservar um dinheiro e não reservar, a poupança de longe é muito melhor. Então o vídeo foi nessa reflexão e ele me serviu de aprendizado por mostrar que pegar temas, frases polêmicas gera um retorno bom, apesar da crítica. A gente tem que estar aberto à crítica e saber passar pelos caminhos meio desconfortáveis, né? A crítica não pode abalar a gente. Aí logo em seguida eu percebi que seria interessante eu criar um desafio aonde eu vou aplicar o que eu trago no canal. Porque é interessante não ficar só no mundo das ideias, né? Eu falar o CDB, o CDI, o investimento em ação, na ação da Petrobras, o investimento naquilo, nisso, não é uma coisa tão interessante, simplesmente é análise. Aí eu percebi, eu refletindo, pensando o que é que eu podia melhorar, me veio a ideia de criar um desafio no qual eu vou buscar bater 10 mil investidos e 1.000 inscritos. Aí, somado a isso, eu lancei também o sorteio de R$500, quando eu bater esses dois pontos, essas duas metas, e até lá eu vou ficar sem cortar o cabelo. Então eu fiz um desafio interessante para gerar conexão, gerar engajamento, e acima de tudo, a maior intenção do desafio é mostrar que todo mundo é capaz. A maior intenção do desafio é estimular, é incentivar aqueles que acompanham a desenvolver a rotina, a desenvolver a disciplina e a resiliência necessária para alcançar os sonhos e bater os objetivos. Esse é o maior interesse do desafio. Não é meramente a questão financeira, não é meramente a questão dos inscritos. Logicamente, a intenção, uma coisa puxa a outra, porque batendo os 10 mil investidos, o dinheiro já começa a ficar interessante por gerar um rendimento pequeno, mas que vai começar a tracionar. Inclusive, está para cair alguns rendimentos, algumas ações e de fundos imobiliários que eu tenho na carteira. Sexta-feira eu vou estar atualizando, vou estar falando sobre isso. Eu ainda não fiz o aporte desse mês, eu me comprometi a investir mensalmente com R$500 até bater os 10 mil. E sexta-feira é o dia que eu faço as atualizações. Essa sexta-feira eu vou fazer sem falta. Então, essa questão do desafio, com o desafio, eu percebi que é uma forma de não só falar na teoria, mas aplicar o que a gente busca trazer no canal. Então, essa foi a forma que eu encontrei de abrir um canal, de iniciar um canal com um tema que me interessa e que constantemente eu estou sempre lendo alguma coisa, estou sempre estudando sobre. Por quê? Porque muitas vezes a gente deixa de iniciar uma coisa, ou muitas vezes inicia e no meio do caminho desiste porque é uma coisa chata. E quando se encontra um tema, um conteúdo que tem a ver com o que a gente espera de futuro, tem a ver com nossa satisfação, até um hobby que a gente faz, fica tudo muito mais leve. E pode ser um ponto de questionamento, de dúvida de muita gente referente à fala, né? A questão de perder o medo de gravar, a questão de se colocar diante da câmera e a questão de se colocar diante da gravação. E o que é que acontece? Há uns anos atrás, quando terminou a faculdade, eu fiz um curso de oratória. E o curso de oratória nada mais foi do que gerar momentos, criar oportunidades de se treinar a fala. Não teve nada mais. Logicamente, o professor deu algumas dicas do que falar, de como se comportar, do que fazer para você passar segurança e conseguir ter uma boa fala, ter uma boa comunicação, passar uma boa mensagem e alcançar alguns resultados. Porque você percebe, uma pessoa que fala bem, ela é melhor entendida. Uma pessoa que fala bem no seu ramo de negócio,
que se você perceber também, tudo hoje em dia é venda. E a pessoa que fala bem consegue vender melhor, consegue atrair mais cliente. Então, a fala, o treinamento da fala, o desenvolvimento da fala, está atrelado a uma grande quantidade de possibilidades e de coisas boas. E para iniciar no canal, se você tem alguma dúvida, você tem alguma vergonha, algum receio diante da gravação, simplesmente comece. Pegue seu telefonezinho e comece a falar de algum assunto. Não precisa ser muito tempo, não. Grave 1, 2, 3 minutos. Pega algum tema. Qual é a estratégia que o professor me deu na época para conseguir ter uma lógica no que se fala? Escolha um tema. Por exemplo, eu vou falar sobre a praia da Pajuçara. Um exemplo do local aqui. A praia da Pajuçara fica aqui no estado de Alagoas, em Maceió mais precisamente. E tem algumas informações, é uma praia bem bonita, é uma praia... Enfim, você vai ver um conteúdo, vai ver um tema, e em cima desse tema, você vai desenvolver alguma coisa a falar com começo, meio e fim. Toda mensagem precisa simplesmente ter isso, começo, meio e fim. Então, o primeiro de tudo, você escolher um tema para o seu canal. Eu gosto de falar, tem canal que fala sobre crochê. Pronto, eu gosto de falar sobre crochê. Eu gosto de falar sobre plantação, eu gosto de falar sobre música, enfim, você vai escolher o tema, e em cima desse tema, se você ainda não sente segurança de falar, você vai criar o conteúdo de um vídeo. Aí eu vou falar hoje, por exemplo, do ponto cruz, um ponto no crochê, se eu não me engano o nome é esse. Vou falar sobre esse tema. Aí você vai ver alguns tópicos para falar desse tema. Se você tiver muita dúvida sobre o tópico, uma ferramenta que hoje ajuda muito em tudo é a questão da inteligência artificial. E tem muitas inteligências artificiais, tipo o chat GPT, que tem a versão gratuita. Então você pode lançar lá, discorra sobre o tema tal. Ele vai dar um roteirozinho para você. Ou você pode dar um roteiro mais específico. Vou gravar um vídeo no canal de tantos minutos e quero que você crie um roteiro. Ele vai criar um roteiro para você. Aí em cima desse roteiro, você vai começar a falar. Você liga o telefone e começa a gravar. E você vai ver que com o passar do tempo você vai sentir mais segurança, vai falar com mais firmeza e as ideias vão começar a se organizar melhor na sua cabeça. Entendeu? Agora não tenha vergonha de começar. O primeiro passo, crie o canal, veja o nicho, veja o tema, comece a procurar conteúdos que você pode trazer que agreguem na vida da pessoa. E uma grande dica, que é a dica de ouro. Quanto mais natural, quanto mais você for na gravação, melhor é o conteúdo, melhor é a conexão que você pode estabelecer com outras pessoas. E uma dica muito importante, uma coisa que ajuda, né, a se manter, não ligue, não observe o tamanho do outro canal, não se compare com outras pessoas. Vá na sua caminhada despretensiosa e vá plantando. Quem planta, uma hora vai colher. A intenção é essa, você vai plantando, vai amadurecendo, vai melhorando, em uma hora, a maioria do pessoal que eu já vi depoimento que conseguiu estourar, conseguiu bater as métricas e começar a faturar no canal, disse que após alguns meses, em um vídeo que nem esperava muitas vezes, um vídeo com conteúdo fraco, muitas pessoas dizem para ele, foi um vídeo que eu nem esperava que ia conseguir. Do nada, o vídeo viralizou e eu consegui ganhar inscrito, ganhar curtida, ganhar visualização e o conteúdo começou a engajar mais. Então vai fazendo, o segredo das coisas é esse, é a ação, é a plantação dia após dia e logicamente seu desenvolvimento. O foco de tudo é desenvolver, melhorar e evoluir. Então, para você que esse tipo de conteúdo faz sentido, dá aquela força. A gente trouxe aqui um conteúdo interessante que em alguns meses, se você procurar aplicar, se você procurar se melhorar, em poucos meses você vai conseguir ter uma mudança de vida. Eu ainda não cheguei lá, mas eu estou na caminhada, estou criando conteúdo, estou tentando trazer coisas que agreguem em quem nos acompanha. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, quer ver a minha rotina, a minha trajetória, até bater essas metas, até conseguir alcançar o resultado aqui no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, dá aquela força e vamos para cima. Tamo junto, esse é só o começo. Cuide!